Olá, meu nome é Lucas e gostaria de falar um pouco sobre método de estudo, né, e algumas dicas para esse estudo. Então, antes do estudo, uma coisa importante, assim, se ter presente é justamente o local do estudo, né, a organização, ter certo, já trazer talvez para perto os livros que quer estudar, organizar a mesa, principalmente, né, ter um lugar para estudar, né, assim, fixo de preferência, né, que justamente essa ordem nos traz paz, né, e evita distrações, né, com alguma coisa, com ah, o celular, né, que futuramente ali depois eu vou falar sobre isso. Também separar o que se quer ler, né, quero estudar alguma coisa sobre a minha profissão, separar os livros, e quer estudar e já deixar separadinho, talvez fazendo fazer uma mini biblioteca, uma estante, assim, colocar ali os livros separado para já ver, né, que ver que aqueles livros vai estudar, separar horário, né, que futuramente também mais tarde ali vou falar. E isso é uma coisa que talvez seja uma das mais importantes, né, antes do estudo é justamente evitar as distrações. Né. O que que seriam essas distrações? Principalmente o celular, que é horrível, assim, né, para o estudo. Atrapalha muito, às vezes, tá ali tranquilo com o celular ali em cima da mesa, e daí ele vibra, dá aquele barulho, né, e daí tu já pega ele, já dá uma olhada, se distrai, às vezes esquece do estudo, né, então, importante sempre também deixar o celular longe, né, ou ele desligado, ou modo silencioso, modo avião, que é para não precisar nem ver ele, assim, né, é bom deixar ele longe, porque se às vezes o vício é muito grande, né, só de olhar, às vezes a tela ligar, uma coisa já dá vontade de pegar o celular e mexer e tal, né. Então é importante, se quer manter, hã concentrado no estudo, é bom, não estar com o celular perto, né. E as demais distrações do dia, assim, né, tentar também aquele momento, hã, esquecer das coisas, ou das preocupações, né, a gente vive nesse mundo, né, mas a gente tem que, nesse momento, tentar de certa forma, se distrair com o estudo, né, esquecer as coisas, hã, em volta ser esse momento talvez ali de tabor, né, para de uma reflexão maior para depois poder descer para o dia a dia e realmente viver melhor, né. E uma das sugestões que eu dou, né, pra antes do estudo, é a oração de São Tomás de Aquino, né, antes do estudo, que é muito boa, principalmente se presta atenção, ela é uma oração longa, mas com o tempo acaba decorando ela. Ela é uma oração longa, mas é muito boa, muito eficaz. E se prestar atenção em cada ponto da oração, vê que ele contempla tudo, hã, o que a gente precisa ter no estudo, né, e pede a graça de Deus para fazer com fruto, né, esse tempo. E outra coisa, né, que também faz parte dessa ordem, né, ali no estudo, é o horário fixo, né, para esse estudo. E pode ser, né, qualquer horário do dia, assim, o que ficar melhor, né, para, né, às vezes eu estudo melhor de noite, estudo melhor de tarde, de manhã, o que for melhor, né, mas tem que ter esse horário fixo, justamente para manter essa ordem e, de certa forma, acostumar o corpo, acostumar a nossa alma a ter esse momento de estudo, né. Então, passamos agora para parte o que nós vamos fazer durante o estudo, né. Então, como nossa principal fonte de estudo são livros, né, e devem ser livros, né, que é onde nós temos uma maior documentação embasada, principalmente para questões de filosofia, teologia, hã, de profissões também, pode achar, quer dizer, com certeza tem livros. Então, essa é a nossa base de estudo, né. Então, como método de estudo, né, eu vou propor o método infalível PLEMA, né, que o o professor, né, que eu peguei a ideia, meu
professor chama de método papal, né? Que ele é infalível. Então eu vou falar um pouco sobre esse método. Então ele é justamente cada, né, letra significa uma coisa, mas o problema ali é só para poder decorar essas partes, né? Ter tudo ali condensado. E então esse P, né, do método Plema é justamente a pré-leitura. O que que é essa pré-leitura? É um momento que praticamente é a leitura do sumário, né? Do que eu até dei um exemplo, né, um livro de ética geral, né, tá em espanhol. Então, vai se gastar um tempo antes da leitura para perscrutar o livro, né? Ver ali, dar uma olhada o que que o livro está se tratando, o que que dá uma folheada, às vezes pegar, né, às vezes não conhece o livro, dá uma lida ali no começo, na introdução, em algum capítulo, se interessa, né? Ele é útil tanto para tu se inteirar o que que o livro está falando, né? Para um futuro estudo, talvez se não conhece o livro separar para um futuro estudo, para eu vou estudar agora ou não, ou às vezes já pelo sumário já vê que o livro não é desinteressante e não agrega muito valor, né, e já se deixa de lado, mas isso por experiência própria eu digo que muitas vezes ajuda, né, às vezes tu tá ali lendo, voltar para o sumário, voltar um pouco na leitura ali até o início do capítulo só para ver às vezes o que tá no título, né, do capítulo, que às vezes tu acaba se perdendo, mas tu voltando lá, o que que ele tá falando mesmo? Ah, isso daí tu já consegue ver melhor, né, o que que tá se tratando ali. Então é uma dica, assim, né, faz parte do método, mas é bem útil. Mas não se pode gastar, não se deve gastar muito tempo com isso. São 5 minutinhos ali, dá uma lida tranquilo, mas não gaste muito tempo nisso. Então, passando para a letra L, né, de leitura, que essa é a parte provavelmente a principal, né, o que vai se realmente pegar o conteúdo, né, vai se ter contato com o conteúdo, né, propriamente dito. E é uma leitura que deve ter atenção e foco, né? Como eu disse antes, sem distrações, sem tentar focar o máximo naquilo ali, né? E realmente focar e tentar entender, né? Para tentar realmente entender aquilo. E realmente não existe leitura dinâmica, né? Ou pelo menos não do jeito que nos vendem. Essa questão de, eu vou ler tantos livros em 10 minutos, sabe? Essa questão assim, que na verdade tem que ter isso, tem que ter um esforço, né? Não existe essas coisas, como conseguir as coisas simplesmente de graça, assim, é uma coisa fácil, né? Hoje em dia as pessoas querem muita coisa fácil, faça, eu vou mais fácil. Não, vamos, a leitura ela exige esse esforço, né? Claro que, né, como eu vou falar depois, tem essas coisas de técnicas, ou às vezes uma velocidade pode ganhar mais, né? Mas não isso de tu ler a primeira palavra, a última e acabou e entendeu tudo, né? As coisas assim meio tosca, né? Algumas são toscas, algumas realmente são técnicas que ajudam, mas na maioria não é muito útil, né? Mais charlatanismo. Na maioria das vezes, claro que tem realmente coisas verídicas. Então, para técnicas, né, o que poderia talvez aumentar essa é uma técnica bem simples, se eu não me engano, essa técnica está no livro Como Ler Livros do Mortimer Adler, se eu não me engano, que ele fala de pegar, né, o pegar os dois dedos, né? E fazer na linha ali do livro, passar ele e tentar acompanhar o dedo, né? Tentar fazer e forçando e tentando fazer cada vez mais rápido, né? Ali a passagem do dedo e tentar acompanhar o dedo, né? Com o olhar para tentar expandir o, o foco ali da visão, né? Tentar fazer com que essa visão aumente e, consequentemente, leia mais palavras em menos tempo, né? Mas isso, essa questão de velocidade, às vezes nem sempre é importante, né? Porque tem livros que tu realmente pode ler mais rápido, né? Tem livros que tu vai se forçar a ler mais devagar, porque realmente
é complicado, é difícil, né, então não é padrão, assim, a todo livro, né. Nem próximo assunto, é questão dos tipos de leitura, né. Tem uma leitura mais relaxante, tu consequentemente não vai querer, hã, assim, ler tão rápido, não vai precisar ler tão rápido, ou claro, às vezes o livro é tão bom que quer ler, quer, assim, ver o que acontece, tudo, mas, principalmente livros de literatura, assim, né, isso acontece, mas é uma leitura mais relaxante, né. Tem leituras que realmente é mais, pra te edificar, ou às vezes de realmente traz um estudo, né. Então, depende do tipo de leitura, de livro, né, vai ser a velocidade que tu vai usar, né, então não é uma coisa padrão, né. E, essa questão da leitura também ler o livro inteiro, né. O que que é ler o livro inteiro? Ali coloquei do prefácio e as referências, né. Não usar, pegar e ir direto para o primeiro capítulo, mas ler o prefácio, a introdução, porque tu dá uma preparação, né, ele não tá ali por acaso, simplesmente: "Ah, vou colocar ali", mas ele até o livro do Mortimer Adler, o Como Ler Livros, ele até diz para ler as orelhas, né, do livro ali, quando tem, né, esse livro aqui, quando tem que tem essa parte aqui, né, tem alguns escritos, né, às vezes tem, esse aqui é a vida do autor. Então, traz algum conteúdo que pode ser relevante, né, para a apreensão do conteúdo, para a apreensão do texto, né, que vai trazer ali depois. E futuramente, né, essa questão da leitura vai trazer também, uma barreira do idioma, né, porque às vezes, principalmente no português tem, a literatura, assim, é vasta, mas não é tanto quanto em outras línguas, né, espanhol, italiano, inglês, que, acabam trazendo, maior, hã, mais livros, né, para às vezes, ou livros que não tem um idioma, não tem no outro, né, às vezes que nem aquele livro que eu mostrei em da do aqui, da pré-leitura aqui, o sumário é em espanhol, né. Eu tenho que ler ele em espanhol, porque não tem em português, né. Então esses, hã, muitos livros não tem, então tu vai chegar um momento que vai se obrigar a aprender outros idiomas, né. Então isso, e aprender um idioma realmente abre um leque, né, de oportunidades para outras leituras, né. Também, passamos para a próxima parte, então, que é o esquema, que essa hã, é o cume, assim, que tu vai chegar do teu estudo, né, é o que nem o meu professor fala, é o pão nosso de cada dia, assim, né, o que a gente vai tirar cada dia do estudo, e se a gente fazer isso todo dia, né, principalmente, né, ali todo dia da semana, isso vai com o passar do tempo, 1 mês, 2 meses, aquilo vai ficando, assim, vai crescendo bastante, assim, né? Tanto nós vamos crescer como pessoa, como vamos, se lermos livros bons, mas também em inteligência, né, em conteúdo, que nós vamos saber. Então, esse esquema, né, que se diz, é saber se sintetizar esse essa parte que você está lendo, né, do livro em algumas frases, né, tentar pegar o essencial, as definições, às vezes assim, que se não entendeu, às vezes direito, pegar um exemplo que vai ajudar futuramente quando for reler para realmente para o estudo, reler as anotações, né. Então é importante pegar realmente o essencial daquele capítulo, né. Isso me ajuda, assim, bastante. Às vezes, no final do capítulo, quando acabou o capítulo, depois de ler todo o capítulo, volta, larga ali, tenta pegar as partes importantes e já digita no computador, ou escreve, ou vai escrevendo, né? Às vezes, quando termina uma parte importante do capítulo, escreve o que, em poucas palavras, uma frase, o que está sendo dito, né? E já passa para o próximo capítulo, né? Tentar fazer essa síntese, né? E que seja em poucas, uma frase, né? Como eu disse, e que isso é o que vai, né, com o passar do tempo, isso que vai ser a base, né, do nosso estudo. E não sair, né, por último, não sair de uma leitura sem anotar nada. O que que é isso? Não é, vai ter leituras que a gente não vai,
nós não vamos precisar, não vamos querer ou não vai realmente precisar anotar nada. Uma leitura de uma literatura, ou que quer assim, mais para relaxar, né? Ou realmente não assim, uma coisa que tu quer estudar, né? Se tu quer estudar aquela literatura, vai ter que anotar, né? Alguma coisa. Mas não, ou às vezes um livro assim mais tranquilo, não vai anotar, né? Também se torna pesado, né? Assim qualquer coisa tem que anotar. Não, tem, por isso que tem as leituras mais tranquilas, mais relaxantes, mais para espalhar um pouco a cabeça, e as realmente de estudo, né? Então, esse conselho é mais para as leituras de estudo. Então, com esse método, né, eu vou falar depois da onde que ele, de onde é, né, do professor que eu tirei, que é o método, agora, esse método, ele pode ser dividido em dois, né? Essa parte do plema, tem o ple, depois o ma. Essa parte do ple é o que vai ser feito todo dia. Quer dizer o L e o E, né? A leitura e o esquema vai ser feito todo dia. Só o M e o A, ele é mais realmente nos períodos de provas, né? Claro, quando se estuda por uma prova. Então, essa parte do método, hum, ele é mais para prova. Principalmente o do próximo, né, que é o A. A memorização também é importante, principalmente nos conteúdos, como é que eu posso dizer, de realmente importantes, é necessário que haja uma memorização, né? Mas essa memorização também ela vem o tempo, né? O trabalhar em cima daqueles conteúdos realmente são importantes, eles acabam vindo com mais frequência, né? Então também precisa se atentar nisso. Mas para a memorização específica do para as provas, né, eu recomendo tentar usar o máximo de sentidos possível que conseguir, né. Claro, não usar, fazer tudo uma vez, mas usar, essa é uma prova, principalmente se é oral, mas escrita também dá para fazer, gravar, né, escrever, né, um resumo ali, as principais partes que vai cair na prova e tudo, e gravar aquilo, né, fazer um áudio, depois escutar aquilo, tentar ler, tentar gravar, né, e vai fazendo isso usando o máximo de sentidos possível, às vezes tentar fazer na memória como que uma sala, né, e tentar colocar, organizar os conteúdos, tentar, imagina, tem uma imagem, né, vai colocando, o extintor é tal coisa, né, eu vou tentar depois fazer a recomposição desse lugar pode ajudar, né, na memorização e na hora da prova, né. E repetição, repetição, às vezes escrever várias vezes, falar várias vezes, escutar várias vezes, então isso ajuda bastante. E principalmente na memorização o que ajuda é ter uma ordem, né, do que está sendo colocado ali. Ter uma hierarquia ou uma coisa está dentro da outra, assim, né, vai colocando como um poema, principalmente quando está decorando um poema, isso é bem evidente, né, que quando tu pegou a primeira linha, o primeiro verso, tu pegou a estrofe toda. Mas vai indo assim, né? E mas às vezes pular para a próxima estrofe e tem que se lembrar do primeiro verso, né? Então vai indo. Tu lembrou o primeiro, tu lembra os outros, né? Então também sabe manter uma ordem, estabelecer uma ordem nessa memorização, ela vai ser bem mais eficiente. Então passamos para o último ponto, que é autoavaliação, que é também de acordo com a prova, né? Isso realmente é mais focado para as provas, né? Quando se estuda para uma prova, né? Então daí tem que ver, né, o que vai, como é que vai ser a modalidade da prova, oral ou escrita, né? Daí de acordo com essa avaliação, com essa avaliação vai se preparar a, as perguntas, essa autoavaliação. E nem sempre dá tempo, né, para esse passo. Né? Que muitas vezes tu já está ali, conseguiu memorizar, né, vai acabar gastando mais tempo com isso, né, com a memorização, período de prova, e tu conseguiu memorizar, mas não deu tempo de se autoavaliar, né? E o que que é essa autoavaliação? É justamente como diz o nome, eu colocar, fazer perguntas, questões, talvez, tal coisa, o que é filosofia? Né? E tentar responder
por conta própria com base no estudo que fez, né, com a memória, base na memória, né. Então isso, hã, ajuda a talvez pegar uma folha e colocar ali, elencar algumas questões, algumas perguntas que possivelmente o professor vai colocar na prova, tentar responder. Mas se tu conseguir responder é porque tá tá bem, assim, dá pra é porque tá realmente entendendo o conteúdo e tá memorizando. Então esse é o último passo que vai, principalmente para as provas, vai finalizar o estudo. Então passamos para o final agora do vídeo, que são algumas dicas, né, para esse estudo, né, que, principalmente no início é bom começar com pouco, né, não pegar assim lá do "Ah, vou estudar tudo", não. Pegar um pouquinho e ir crescendo de pouquinho em pouquinho, porque justamente se a gente se propõe a fazer uma coisa, isso eu tirei do livro Eficiência Mental e Outros Conselhos, do Arnold Bennett. Principalmente no início ali que ele fala disso, que se a gente se propõe a fazer alguma coisa e não cumpre, isso causa desânimo, né, e provavelmente isso vai ser um empecilho para próximas tentativas, né, porque a gente vai se lembrar das vezes passadas que falharam, isso vai nos atrapalhar. Então é bom começar com pouco, concluir mesmo que seja menos do que eu consigo no começo, menos que eu consigo, assim, para realmente ter certeza que eu vou conseguir fazer aquilo, que eu vou dar conta e com essa conclusão desse objetivo vai nos dar ânimo, né, para continuar também estudando. E se ater aos livros clássicos, né, os que realmente são, né, importantes, os que realmente, são os que dão a base para as disciplinas, né, as bases, da base para teologia, da base para filosofia, para, não sei, para física, para astronomia, os livros que realmente dão base, né, e os que vieram, muitas a física, de certa forma, ela avança, assim, né, vai se descobrindo novas coisas e tal, Einstein, hã, Newton, Aristóteles, mas todos esses trazem, de certa forma, mesmo os mais antigos, trazem uma sabedoria por detrás, né? Tem uma sabedoria e é bom conhecer, né? Esses, principalmente na física, claro que vai tendo um avanço, né? Mas outras áreas também, mas é bom pegar esses livros assim mais clássicos, né? Que tem mais conteúdos perenes e realmente se ater a eles, né? E importante também saber descansar, né? No estudo, nem tudo a gente não consegue fazer tudo, né? Não consegue fazer tudo, né? Tem tempo para tudo, tempo para descansar, tempo para estudar, tempo para trabalhar, para chorar, para sofrer, né? Então temos tempo para tudo, então e tempo para descansar. Então, é de suma importância que descansando melhor, a gente estuda melhor, convive melhor com as pessoas. Então, é bom saber descansar, né? Que não às vezes até acaba sendo uma arrogância, né? Às vezes querer, eu quero estudar, uma falta de humildade, e acaba não rendendo, né? Porque não está disposto para aquilo. Então, eu separei também alguns hábitos importantes, né, para esse estudo, né, que eu acho importante, que pode ajudar, né? São realmente hábitos, né? São ali as que a gente faz no dia a dia que podem nos ajudar para o estudo. Separei que é a música, a, o primeiro hábito, né? Escutar músicas boas, né? Ah, mas eu gosto da música, eu gosto tá, tudo bem. Porque o que que diz Platão, né? Na República. Ele fala que a música tem esse poder de entrar no coração, né, do homem e colocar ali, né, transmitir uma mensagem ou boa, né, ou de virtude, ou ruim, de vício. Então, uma música ali que a gente está habituado a escutar, que só fala porcaria, que assim, traz sentimentos baixos, né? E aquilo vai transmitir na nossa vida, vai transmitir a nossa alma justamente essas coisas, né? Então, ah, é- isso vai impregnando dentro da gente até que o momento a gente passa a pensar assim. Então,
Claro, eu não vou precisar agora, vou escutar gregoriano, vou escutar só música clássica. Não, é ótimo escutar esse tipo de música. Até provavelmente para essa questão de estudo, né? Esse hábito para o estudo é uma das melhores que tem, né? Mas agora não vou precisar, não vou escutar, não sei, ah, algum tipo de música rock, não sei, não. Mas tem músicas que são, tem estilos de música, né, tipos de música que realmente são prejudiciais, né, eu pelo menos avalio como prejudiciais para o estudo, para a vida interior, né, porque justamente é isso, né, estudo é um cultivar, né, da vida interior, né, tu vai se cultivar, e vai, no estudo então, se tu tem esse terreno mais bem preparado, melhor, né, então como funk, sertanejo, não sei, esses estilos de música assim, são não geralmente trazem sentimentos e instintos baixos, né? E ah, pelas suas letras comunicam mensagens ruins, assim, né? Mensagens, como é que pode dizer, que são ruins para nossa vida justamente porque evocam sentimentos baixos, assim, né? Nos fazem nos guiar por nosso sentido mais baixo, que é realmente o corpo possível, né? Nossa animalidade, né? E o nosso mais elevado é justamente o que? A razão. Então, o que é melhor para a gente cultivar, traz mais essa racionalidade, né? Então, outro hábito, né, que eu separei, que é a questão do silêncio, né? Não, agora eu vou virar monge, não, mas tentar hã, cultivar um silêncio interior, né? Você não ficar às vezes distraído, assim, pensando muitas coisas, né? Ou às vezes não não ficar quieto, né, interiormente, que a gente pode estar em silêncio, mas em outro mundo, assim, né? E não focados nas coisas que a gente precisa fazer. Então, tentar manter esse silêncio, que também é um hábito que com certeza ajuda no estudo e vai condicionando a alma, o corpo para essa atividade. E outra coisa é a comida, né? Ah, não comer muito, nem comer pouco, né? Porque se comer muito, o corpo fica pesado, né? Não dificulta o estudo. E se comer pouco, o corpo não tem energia para o estudo. Então, é importante sempre manter o equilíbrio. As coisas, né? A filosofia nos ensina, principalmente a ética, que as coisas têm uma medida, um equilíbrio, né? Deve ser seguida essa medida, esse equilíbrio, para que as coisas funcionem bem, né? Então, por final, também o conteúdo que a gente absorve durante o nosso dia, né? O que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? Como eu já falei da música, o que a gente está lendo, né? Então, de tentar também mudar esse conteúdo, essas, essas coisas que a gente vê para uma coisa mais também evoquem, que transmitem sentimentos, não coisas baixas, assim, que realmente são, que não, atrapalham a racionalidade, né? Mas que sejam coisas que ajudam, né? Isso, o conteúdo o que a gente está vendo, né? Escutando, né? Como eu falei. E tem esses dois livros, né? Que são muito bons, recomendo. Sobre estudo, né? Um é mais sobre a vida intelectual, né? Então abarca todo, né, assim, a vida de estudo, né? Desde o início ali até a, a, a leitura e futuramente o trabalho, né? A produção desse estudo, que ele vai gerar, né? E o do Mortimer Adler, como ler livros, é mais, como diz o livro, mais sobre a leitura, né? Mas também trata sobre outras coisas, né? Também, né, é muito bom. O do Mortimer Adler ele é um pouquinho mais maior, né? Ele é um pouquinho maior que o outro, que o Vida Intelectual, mas ambos são muito bons, né? Do Padre Sertilhanges, esse primeiro são os dois que eu recomendo, principalmente esse da Vida Intelectual, para início e dessa edição coloquei
ali na terra na tela da realizações, que essa foi a que eu li e pelo que eu escutei, ela é mais fácil de entender do que a da Kyrion, aquela da capa pretinha. Parece que a capa pretinha, da capa preta, ela traz, não sei se é um linguajar mais rebuscado ou o estilo do tradutor não bateu com o do autor, não sei. Mas dizem que realmente ela é mais complicada de ler, já é mais iniciado, né? Isso foi a minha experiência, eu li essa, eu consegui entender, é bom. E eu sou esse outro livro também do Mortimer Adler. Tem outros, né, livros, posso até dar, mas esse de estudo são esses sim base assim que para começar. Daí muito obrigado, né, pela atenção. Essas são as fontes do vídeo, né, os da onde eu tirei esse conteúdo, que é justamente da vida intelectual do padre Sertilhanges, o Como Ler Livros do Mortimer Adler, Eficiência Mental e os Conselhos do Arnold Bennett, que eu citei no vídeo. E o método vem claro, o meu professor, ele provavelmente pegou, né, também juntou a experiência própria dele com também outras fontes que ele deve ter procurado, mas ele fez esse método e pediu autorização dele para usar no vídeo e ele deixou. Esse é o Padre Bruno Átila do Espírito Santo, meu professor e diretor espiritual. Então, e também experiências próprias, né? Que eu fui desenvolvendo minha própria experiência durante o estudo. Seria isso. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Valeu!